Pai de Cristo, irmão, você que está aqui na nossa igreja, que ainda não é batizado, mas já tomou a sua decisão em Cristo Jesus, nós temos uma salinha ali chamada Nova Vida em Cristo. Então, conecta com a gente ali, vai ser muito bom, viu? Então, você pode me acompanhar, uma sala logo ali. Aqueles que estão aqui, que já tomaram a decisão de vida e ainda não se batizaram, ou até que já se batizou, mas assim, foi tudo muito rápido e você tem algumas coisas que você precisa tirar, né, na sua caminhada de fé, algumas coisas que você precisa aprender. É com a gente ali, eu e Leia, viu? Irmãos, como é bom estar aqui de novo com vocês, depois desse período de descanso. Dá um abraço, é bom demais. Aleluia. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 1. Eu queria que você botasse aquele mapa que está aí, que eu mandei. Tem uma imagem que chama Mapa, Cristo em Mim, Mapa, dos e-mails que eu mandei. É tipo um PDFzinho para botar no projeto. Eu mandei imagem também. Mandei em dois tipos. Abriram aí, gente? Bom, deixa eu dar uma ideia geral de como a gente planeja conduzir a nossa escola bíblica dominical nos domingos pela manhã. A Moniquita está ali. Instante, eu dou um abraço. Esse ano, né? Nos domingos pela manhã, nós temos um tema que é um pano de fundo, vamos dizer assim, para o ano, onde algumas ações que a gente vai estar fazendo, algumas ministrações da igreja, vão estar dentro desse tema geral, que é Cristo em mim. Vamos dizer juntos? Cristo em mim. Se a gente puder buscar um versículo imediato para respaldar isso, é Gálatas capítulo 2, versículo 20, ali quando o apóstolo Paulo diz o quê? Já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então esse tema, ele fala da nossa relação com Deus e da nossa responsabilidade hoje, enquanto igreja e pessoalmente, né, como servos de Deus, filhos de Deus, de nós como templos, nosso corpo, como templo onde Ele está habitando, para que nesse tempo agora, Ele se manifeste nesse mundo através da vida dos seus filhos. Então, assim, a ideia geral é essa. Cristo em nós. É o que estamos vivendo agora. Então, quando a gente fala disso, por exemplo, você precisa entender que quando nós estamos vindo aqui, não é que Jesus fica aqui, nesse endereço, Avenida João Duval, 2915. E aí, quando você vai para casa, você diz: ô Jesus, domingo que vem a gente se vê de novo. Não, no domingo não, senhor. Eu vim terça, viu? Terça.
Viu, Quinta? Viu, Quinta? Nosso culto que já está aí acontecendo. Inclusive, essa semana, nosso culto vai ter uma bandinha de pagode sacudida, muito legal. E é o nosso café com louvor nessa quinta-feira. Então é dia da gente se reunir, fazer festa junto, trazer nossas comidinhas, juntar as panelas aqui, pagodinho falando de Deus, rolando, e a gente adorando ao Senhor, se confraternizando. Oportunidade também de trazermos um amigo, um colega, um vizinho, alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Geralmente a palavra tem um cunho mais evangelístico, de boas novas. É aberta a oportunidade para quem quiser cantar também, para quem quiser testemunhar alguma coisa. Então, quinta-feira agora é o nosso culto com café, com louvor. E é a presença do grupo Dupla Honra aí. Faça favor, Carol, vamos falar o que você vem fazer. O que você está assim toda... Aproveita e fala para o pessoal. Paz de Cristo, queridos, orem por nós. A gente vai estar ali agora evangelizando as crianças, algumas crianças aqui no bairro. A gente quer fazer isso alguns domingos pela manhã. E já voltamos à nossa escola bíblica também, hoje, né? Então, a partir de hoje, o trabalho com as crianças já começa a funcionar normalmente, tanto pela manhã quanto pela noite. Eu quero também pedir que vocês divulguem, tem um cardzinho que a gente fez, um card evangelístico para convidar crianças, consequentemente as famílias vêm também, né? E esse card ele já está rodando pela rede social, e a gente queria também que, se você pudesse impulsionar isso na sua rede, que assim fizesse, tá bom? Deus abençoe, e estamos de volta, orem por nós. Amém, já oramos aqui, Deus abençoe, a chave já está no bolso. Então, gente, entenderam a questão do Cristo em mim e da responsabilidade que a gente tem hoje? Ou seja, se esse mundo precisa conhecer Cristo, Cristo vai se revelar a esse mundo através das nossas vidas. Porque, na verdade, nós temos um Deus que deseja reunir todos, irmãos. Deus quer reunir todo mundo. Está vendo essa cadeira aí vazia do seu lado? Era para ter alguém aí. Deus quer isso. E a responsabilidade de compartilhar isso é de quem? Nossa. Os anjos não pregam o evangelho, não, irmãos. Não foi lhes dada essa honra. Foi dada para nós. Então a gente precisa, dia após dia, com todos os nossos esforços, viver essa perspectiva. E dentro disso, já conseguiu aí, Mateus, colocar? Aqui para o nosso projetor, já tem, Tiagão? Dentro disso, a gente separou aqui umas coisas interessantes, só para vocês verem. Está dando para enxergar aí, não está? Pelo menos... Aí. Então, ali tem um tema ali em cima, Cristo em mim. Está vendo? E tem umas subdivisões que estão mais embaixo. A gente já falou ali o tema, já falamos ali Gálatas 2:20. Aqui embaixo, sobe mais um pouco a imagem. Mais. Agora um pouquinho mais para a direita. Não, então é para a esquerda, no caso. É para começar, isso. Esse tema a gente vai trabalhar ele, esse início de ano, esse Cristo em mim. A gente vai buscar lá atrás as referências de como esse Deus, que sempre desejou estar em comunhão conosco, revela isso desde o início. Vamos passar pelo tabernáculo, vai ser um ponto importante. Alguém aqui sabe o que é um tabernáculo? Sabe, gente? Vocês vão saber, quem não souber vai saber. Talvez você já passou nas Escrituras. A gente agora que está fazendo a leitura bíblica anual, daqui a mais uns dias, a gente vai começar a passar pelo tabernáculo. Eu vou dizer, muitas pessoas que leem a Bíblia toda, muita gente desiste na hora do tabernáculo. Por quê? Porque é uma leitura que você começa a olhar e achar que não tem nada a ver. O cara falando sobre... o que vai usar para poder fabricar aquilo, e que tem que ter tantos metros, tem que ser não sei o quê. Aí a pessoa começa a ler e fala, velho, sai dessa, eu vou ficar lendo isso nada. Só que,
Isso é um estudo que fizeram, que muita gente que começa a ler a Bíblia inteira, para aí. Já é o primeiro paredão, é esse. Por quê? Porque Gênesis tem muita história, né? Então Gênesis é empolgante, você se envolve com um monte de coisa. Quando vai chegando Êxodo, Levítico, Número, que tem um monte de lista, genealogia, não sei o quê, leis, mandamentos, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para com isso. Tem muita gente que desiste. Porém, irmãos, nós precisamos entender que tudo que está escrito na palavra de Deus tem uma razão. E tem uma beleza, e tem um propósito. E a gente precisa exercitar nossa alma a mergulhar mais fundo. Então a gente vai passar por isso. Por essa maneira como Deus, no Antigo Testamento, mostrou que queria estar junto. Que queria morar junto, que queria estar em comunhão com a gente. A gente vai passar pelo tabernáculo, vamos passar pelo templo, porque o tabernáculo era móvel, e o templo é quando o povo chega na terra e estabelece ali a construção do templo. Depois que a gente falar disso, a gente vai falar, mais ou menos lá para frente, a gente vai falar de como Cristo tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós vamos falar desse segundo momento, que é quando aquilo que o tabernáculo trazia como uma sombra, Cristo vem e traz a realidade e mostra o que é exatamente. E numa terceira instância a gente vai falar sobre nós como igreja, sobre o Espírito Santo na nossa vida, e vamos falar de como no final dos tempos, o que é que vai acontecer? Estaremos de uma vez por todas congregados com o nosso Senhor. Amém? Na Nova Jerusalém. Amém ou não? Quantos estão nessa expectativa, nessa fé? Quantos sabem que nós vamos ser ainda reunidos e congregados de uma vez por todas, irmãos? E que tudo aqui é o quê? Foi o que falamos ano passado. Não é isso? Somos peregrinos. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero começar hoje, rapidamente. Hoje tem ceia. Mas eu queria falar com vocês sobre Gênesis. Esses estudos que a gente faz no domingo pela manhã, aqui, geralmente tem uma guia, tem um PDFzinho que a gente vai botando na pasta do aprisco, no drive do aprisco, que você pode acessar aí pelo seu dispositivo móvel, pelo link, que alguns já têm o link. Se você não tem o link, você pode digitar no seu navegador, deixa eu achar aqui, bit.ly ou ly bit.ly deixa eu ver se é isso mesmo. Não sei se é com maiúsculo ou minúsculo. Aprisco Drive. A gente tem esse endereço aí, gente? Anotado? bit.ly /aprisco drive. Era bom a gente ter um quadrinho aqui em alguma dessas paredes aqui com o código QR também, que a pessoa pode apontar a câmera do celular e abrir. Só um instante, irmãos. É isso mesmo. bit.ly /aprisco com A maiúsculo, colado, drive, DRIVE, com D maiúsculo também. bit.ly /aprisco drive. Digita para o pessoal que está online também, por favor, Vitor, o link. Aprisco com A maiúsculo e drive com D maiúsculo, porque se botar com minúsculo, acho que ele não entra. Ele faz essa diferença. Lá vai ter, lá nessa pasta, que a gente chama de uma pasta na nuvem, nessa pasta, você vai encontrar muitos estudos bíblicos, materiais, inclusive livros, se você quiser ler online, tem nessa pasta. E dentro dessa pasta vai ter logo no início, Cristo em mim, uma pastinha chamada Cristo em mim, que é onde a gente vai colocar os estudos desse ano, quando a gente for acrescentando, vai acrescentando aí nessa pastinha. Quem achou? Achou, gente?
Quem achou? Alguém está com dúvida aí? Não conseguiu acessar? Não conseguiu achar? Vamos ler o texto do Gênesis? Vamos? Abra sua Bíblia e vamos acompanhar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então chamou Deus a luz de quê? De dia, e as trevas, noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e então houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de quê? De terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam os luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do quarto dia. Então disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. E assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Então disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Destaque, irmãos, sobre a criação de animais domésticos e selvagens. Interessante, né? Deus fez assim
os animais selvagens conforme as suas espécies, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que o que tinha feito era muito bom. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou da obra da criação que fizera. Que o Senhor fale conosco na sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Quando nós estávamos hoje aqui no louvor, nós cantamos uma música, e essa música tem um trecho que diz assim: o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Gente, quando fala Eli, quando nessa música fala assim, o véu que separava já não separa mais, esse trecho, essa frase, ela está se referindo a algo, a um véu. E que véu é esse? De que véu essa música está falando? É o véu da noiva? Será que véu é o nome de alguém que estava separando alguém e agora não está separando mais? O véu que separava já não separa mais? Sai, véu, do meio. Você me atrapalhava, mas agora você... É isso? Não, irmãos. Isso é uma referência a um trecho das Escrituras que fala a respeito de como era a construção do tabernáculo e do templo. E que no dia que Jesus foi ressuscitado, no dia que Jesus morreu na cruz, um véu específico que estava dentro do templo se rasgou sozinho, de alto a baixo. Uma das coisas que aconteceu no momento da crucificação, quando Jesus disse, está consumado, é que existia dentro do templo uma salinha onde tinha um véu que não era fino, era bem grosso, que separava para que ninguém pudesse passar dali para frente, a não ser o sumo sacerdote. Aí já vem outra palavra que talvez você ouve a escola bíblica e fala assim, sacerdote, o que é sacerdote? A gente vai falar no instante sobre isso. Alex, por que você está falando disso e a gente acabou de ler Gênesis? O que é que uma coisa tem a ver com outra?
Porque nesse momento de Gênesis aqui, quando Deus está criando tudo, na verdade, Deus está construindo um templo. A criação de Deus é o templo de Deus. Tudo que Deus fez, quando Ele começou a falar e a criar, tudo isso é Ele criando um templo. E o que seria essa palavra templo? Já que a gente vai usar essa palavra muitas vezes. Seria esse lugar onde a criação e o Criador podem viver em comunhão. É o lugar da interação, é o lugar do contato. Então, quando Deus pensou em criar tudo, Ele criou para ter relação, relacionamento, comunhão com toda a sua criação. E, principalmente, dentre toda a criação, com os homens que foram criados o quê? À sua imagem e semelhança. Amém, gente? Então, quando a Bíblia começa falando sobre Deus criando todas as coisas, talvez a pessoa pergunte, rapaz, para que Deus fez essa dor de cabeça para ele? Ele não podia ter continuado vivendo de boa na eternidade dele, não. Criou esse negócio, deu essa trabalheira toda, depois o próprio filho dele ainda teve que vir. Ele sabia de tudo isso. Mas é que o caráter amoroso de Deus deseja por esse amor expandir esse amor por toda a eternidade. Então, por que Deus criou tudo? Porque Ele quis. E por que Ele quis? Porque está no caráter dele expressar, expandir o seu amor, sua glória por toda a eternidade. Então Ele quis criar para expressar amor e glória através de tudo que Ele criou. Então, Ele fez tudo muito lindo. E sempre que Ele criava e olhava, Ele dizia o quê? Está muito bom. A coisa ficou boa, porque na verdade era bom. Veja, nesse estágio que estamos aqui, é como se você tivesse uma obra terrena em pleno contato com aquilo que é o quê? Espiritual. Então, quando você vê o Jardim do Éden, nesse momento, você vê um local de encontro perfeito entre Deus e os homens. Abra agora em Gênesis 3. Sim? Sim? Agora era bom ver um microfone sem fio aí para correr, o pessoal? Microfone aqui para o pessoal. Vai ser onde? É sem fio? É com fio? Vão abrindo aí Gênesis 3:8, enquanto o microfone chega ali. Em Marion, que fez aniversário essa semana. Vamos dar a oportunidade, porque ela fez aniversário essa semana. De interromper. Vai, minha filha. Só porque eu fiz aniversário, vou interromper. Gênesis 1, verso 1, quando diz assim, verso 3, aliás, haja luz. Aí depois a gente vai ver nas outras coisas, né? Uhum. Então, o que me ocorreu quando eu li haja luz, hoje foi o seguinte, o que aconteceu? Deus primeiro criou a luz. E aí é como se as outras coisas já tivessem ali, mas só foi possível enxergar depois da luz. Então, ele usa também o verbo no singular aqui, depois ele usa o verbo no plural o tempo inteiro. Então, depois ele usa no plural, façam-se, produzam, aqui ele diz haja, ele faz o verbo no imperativo, dá uma ordem direta, é como se ele ali, direta para ele mesmo, eu não sei, eu não tenho um entendimento total disso aqui, mas é como se a luz dele abrisse, naquele momento, se abrisse, ampliasse, tomasse conta de todo o local. Então, lá no Novo Testamento, Jesus diz assim, se dentro de nós houver, se nossos olhos forem trevas, né,
a gente só vai enxergar trevas, todo o nosso corpo será treva, se dentro de nós tiver treva. Então, sem Cristo, sem a luz, nós não poderemos jamais enxergar o jardim, jamais poderíamos enxergar nada de bom, porque só através da luz é que todo o resto se abre para nós. Então, todas as outras coisas que foram formadas, aí depois ele fala assim, produzam-se, a partir da luz, as coisas por si só, elas vão sendo feitas. A gente sabe que tem interferência, que Deus criou tudo, mas há algo aqui que eu não consigo interpretar, eu não consigo explicar, mas há algo aqui que é como se Deus, no momento, ele tivesse feito aquilo, ele mesmo se transformasse e, de repente, ele já desse ordem às coisas que estavam ali para elas mesmas tomarem forma. Era isso que eu queria dizer. Ok. É um comentário válido, sim. Quando a gente fala, quando não é o cerne do que a gente vai tratar aqui, mas é bom, já que foi puxado, quando fala de luz, aí, não está falando de luz no sentido essa luz aqui. Porque você vai ver lá na frente que os luminares foram criados. Ou seja, aqui não é simplesmente o termo haja luz no sentido luz física. A gente, inclusive, acho que meditou nisso ano passado em algum dos nossos estudos. Luz aqui, irmãos, é aquela luz que parte de Deus e que alimenta qualquer coisa que será luz dali para frente. E quando ele fala aqui de dia e trevas, aqui, também não está falando sobre especificamente o que se enxerga com esses olhos. Mas aquilo onde a luz, essa luz está e onde ela não está. Porque lá na frente você vai ver que ele criou também dia e noite. E tem um texto na palavra, se não me engano, nos Salmos, que diz que luz e trevas para Deus é tudo a mesma coisa. Que para Deus isso não tem diferença. Para a gente tem. Porque são percepções dos nossos olhos. Mas para Deus, a questão de dia, noite, claro, escuro, no sentido físico, para ele não tem diferença. Como não está inacessível para Deus, nem o que está na luz, nem o que está nas trevas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então, quando ele diz haja luz aí, é justamente, tentando aproveitar esse comentário que Marion falou, é dizendo, olha, haja essa força, É como se o cara da Coelba chegasse e dissesse assim, olha, sua luz já está ligada, mas você não ligou nada ainda. Mas a luz já está lá. Entendeu? Luz aí é nesse sentido, daquilo que conecta com o próprio Deus. Né? Mas vamos em frente. Quando a gente vê toda essa criação de Deus e como Deus foi fazendo isso, Gênesis capítulo 3, 8. Abriram aí? Olha só o que diz em Gênesis 3, 8. Então, isso aqui já é na queda, né? Depois da queda do homem, isso aqui que aconteceu. A gente pulou um pouquinho, mas é só para você. A gente vai pegar um detalhe desse versículo. Então, ouvindo o quê? A voz do Senhor. Ou seja, existia uma possibilidade de Adão, de Eva, que eram os únicos que estavam ali agora, ouvir a voz do Senhor. Amém? Ouvindo a voz do Senhor, que fazia o quê, pessoal? Olha só que interessante. Deus passeava no jardim. Eu sei que tem muita gente que tem resistência com o jardim, mas eu vou te dizer, irmãos, jardim tem coisa espiritual. Jardim é algo espiritual. A natureza tem... Tanto é que está aí o filme que lançaram Avatar, endeusando a divindade da natureza, que é um excesso, é um erro, é uma idolatria. Mas que há uma percepção humana
de deslumbre e até mesmo de adoração em torno das coisas que foram criadas, há. E isso por todas as gerações se perpetua. Você chega num lugar... Essa semana eu fui fazer o velório da avó de Camila, em Salvador. E foi naquele cemitério Jardim da Saudade. E é um cemitério muito arborizado. E eu digo para vocês, eu fico espantado quando eu vejo uma árvore assim, robusta, antiga, frondosa. Aquilo me eleva espiritualmente. Não para adorar a árvore, não, mas adorar quem criou ela, quem disse para ela ser aquilo que ela é. Entendeu? Então cria um deslumbre. Então Deus passeava onde, gente? Passeava no jardim pela viração do dia. Tem alguma outra versão aí? Viração do dia, tem alguma outra versão aí de vocês? Todo mundo é viração? Hã? Versículo 8 ainda. À tardinha. Quando soprava a brisa do dia. Essa versão eu acho massa. Deus passeava no jardim quando soprava a brisa do dia. Coisa boa, pessoal. Veja, você consegue mergulhar um pouquinho nisso? Um Deus que passeava naquele jardim que ele mesmo fez e que os homens estavam ali. Por que ele estava lá? Porque ele desejava ter o quê? Comunhão. Ele queria desfrutar daquela integração com tudo que criou e com os seres criados à sua imagem e semelhança. Só que nesse momento, Adão e Eva já tinham o quê? Já tinham pecado, irmãos. E eles esconderam-se, o homem e sua mulher, da presença de Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, aquilo que era para ser um lugar de se encontrar, depois do pecado, se tornou para os homens um lugar de se esconder da presença de Deus. Não é isso que o pecado faz? Veja como a gente pode tratar o assunto aqui do pecado. Qual é o intuito do pecado? Criar a morte, a separação da gente de Deus. Então Deus está passeando no jardim, a gente pode aqui sugerir que isso aqui já era o quê? Uma prática, pessoal. Passeava. Era algo que já se vivenciava. Uma intimidade, uma relação próxima, íntima. Conversas onde um ouvia o outro. Então veja que Deus maravilhoso nós temos e como Ele na sua criação, Ele já expressa essa grande verdade. Se você for olhar os relatos bíblicos de algumas dedicações de templos, você vai ver que os templos eram dedicados em 7 dias. Quantos dias foi a criação? 7 dias. Então veja que há uma correlação entre a criação e a apresentação, por exemplo, do templo quando foi construído. Foram 7 dias de consagração. Deus está mostrando que a gente precisa ter esse entendimento amplo a respeito do encontro com Ele, de quem Ele é, de onde Ele está. Por que eu estou falando isso? Porque naturalmente, com o passar do tempo, e a gente vai ver isso, por exemplo, o povo quando construiu o tabernáculo, e depois o templo, era uma região muito desértica. Então você não vai ver isso aqui, esse jardim tão florido, tão frutífero, tão cheio de bichos, animais, tantas coisas assim, depois, logo adiante. Porque quando eles são tirados daquele jardim, e depois quando você vai ver lá na frente Deus começar a querer restaurar e trazer esse povo de volta, a região que eles estão é muito desértica. Muito desértica. Então, irmãos,
Quando você hoje... Alguém aqui tem jardim na sua casa? Tem? Levanta a mão quem tem jardim. Umas plantinhas. Quem tem um pé de manga? Você tem um pé de manga também? É? Que maravilha, Soane, que maravilha. É um pomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, nós precisamos aprender a contemplar e conectar com o Senhor nessa atmosfera, nessas ambiências. C.S. Lewis, grande escritor, fala da conversão dele do ateísmo para o cristianismo. Ele disse que o dia que ele se converteu foi porque o irmão dele, ele gostava de fazer jardins com fungos, microjardins. Ele pegava um pequeno espaço e cultivava um pequeno jardinzinho. Eu esqueci como é o nome dessa arte, tem um nome. Um pequeno jardinzinho feito com fungos e pequenas plantas. E ele disse que um dia, ele era ateu, confesso, e batia de testa. Aí ele disse que um dia, ele estava sozinho em casa, e ele estava deitado assim no sofá, e em cima da mesa tinha um desses jardins de fungo que o irmão fazia. Aí ele disse, deixa eu dar uma olhada. Aí ele disse que sentou na mesa e ficou olhando. Você sabe quem faz jardim de fungo, até bichinho coloca, né? Insetinhos, faz um monte de coisinhas, né? Aí ele disse que ele olhou aquilo e ficou parado. Passou 5 minutos, 10, 15, meia hora, ele parado, olhando todos os detalhes daquilo. Ele disse que começou a ser inundado de um gozo, uma alegria dentro dele que ele não conseguia explicar. Ele começou a se perguntar, de onde está vindo essa alegria, esse gozo, esse sentimento? E ele começou a perceber que era porque ele estava contemplando algo que estava para além daquilo que a mente dele, minúscula, vamos dizer assim, limitada, poderia estabelecer. E ele disse que ali foi um ponto que começou a chave a virar dentro dele, porque aquilo entrou na cabeça dele, ele saiu dali falando assim, de onde é que veio esse negócio que eu senti ali quando eu estava olhando aquele negócio? E ele disse que começou a ficar encucado, e com isso ele foi descendo a Deus, e foi buscando a Deus para se entregar. Então veja o que Deus faz. E, inclusive, lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que Deus se revelou através das coisas que ele criou. Existe uma revelação natural de Deus através da sua criação. Para que todo homem não tenha o que dizer, onde se desculpar. Deus está aí representado na sua criação. Amém, pessoal? Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Então, quando Deus fez tudo, Ele já fez com esse interesse de estar junto conosco, de passear conosco. Sabe quando você anda, vai para cima, vai para baixo? Hoje, a gente precisa desfrutar dessa comunhão enquanto a gente anda, enquanto a gente vai para cima, vai para baixo, enquanto entramos no transporte, enquanto saímos, até no momento em que estamos no meio do nosso trabalho, nós precisamos nos voltar e desfrutar dessa comunhão com Deus que foi restaurada por Jesus. Quando a gente começa a enclausurar Deus dentro desse espaço, ou seja, esse é o momento em que você tem a comunhão, você está vivendo a experiência que não era do início, era a experiência do povo que tinha o tabernáculo e o templo. E que a presença de Deus estava de fato somente ali. Mas hoje não. O véu que separava, não separa mais. E a luz que outrora estava apagada, cada dia brilha mais. Ou seja, eu e você precisamos desfrutar dessa comunhão com Deus. Alex, e por que eu preciso disso? Porque se você não aprender a fazer isso,
você vai sucumbir diante das lutas da sua vida. Se você não encontrar Deus em todos os teus caminhos, se você não perceber Deus em todos os teus caminhos, se você resumir a tua relação com Deus ao domingo da igreja, ou até na sua vida devocional, que tem em casa, que é importante, mas você precisa entender que aonde você está, você hoje é um templo que Deus habita. Onde você está, Deus está com você. E você precisa se lançar nessa busca. Por que eu digo isso? Porque todos aqui, se eu chegar e falar assim, Deus é onipresente, é ou não é, pessoal? Sim ou não? Aprendemos isso ou não? O que é Deus é onipresente? Deus está o quê? Em todos os lugares. Só que Deus ser onipresente não significa que Ele está presente para mim. Lembra de Jacó? A gente vai passar por esse texto em alguma das nossas EBDs, a gente vai examinar esse texto um pouquinho mais a fundo, mas Jacó colocou um travesseiro de pedra, deitou, e teve uma visão, e ele acordou atordoado, porque ele tinha visto o quê? Os céus abertos, uma escada, não foi isso? Ali é um dos momentos que Deus se revela. Ele viu uma escada, os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo. Ele levantou e disse, ai, 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 quão terrível é esse lugar. O Senhor estava aqui o tempo todo e eu não sabia. Ou seja, o fato de Deus ser onipresente não significa que Deus está sendo presente para você. A crença de um Deus onipresente não significa que Deus não precise ser invocado. Deus é invocado, irmãos. Deus é invocado. Em todos os sentidos. Deus é invocado, meu irmão. Amém ou não? Meu irmão, você precisa chamar a presença de Deus todo dia. Todo o tempo. Na hora que você estiver atribulado, você chama, abre a boca e chama a presença de Deus. Porque se você fica caladinho, somente na tua crise, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, Deus está em todo... Você vai sucumbir, você vai ser fraco no dia da tua luta. Chame Deus. Invoque, erga a tua voz e invoque, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo, é o que diz a palavra do Senhor. Adão e Eva sabiam que Deus era presente. No entanto, olha a tardinha, olha a brisa soprando e Deus passando. E eles o quê? Se escondendo. Ou seja, tem como Deus passar e eu ficar o quê? Batido? Tem como Deus passar e eu ficar batido? E nós precisamos invocá-lo, estar disponível, estar sensível a Deus. Por que tem tanta gente que está caindo cada vez mais na depressão, na angústia, na tristeza profunda, na ansiedade, em tantas coisas? Por quê? Porque cada vez mais o ritmo, o modelo de vida humano vai deixando de lado essa perspectiva de compreensão da presença de Deus. Os homens têm se escondido de Deus. Os homens têm procurado para si outras fontes. É raro você encontrar pessoas que param 15, 20, 30 minutos só para ficar quieto, sem nada, só para poder elevar o espírito e invocar a Deus. É raro. Ah, mas Deus é onipresente. É a mesma coisa de você dizer, meu celular está descarregado. Mas eu estou te dizendo, mas tem energia na igreja. Você tem que pegar teu carregador, enfiar na tomada e carregar teu celular. Deus está presente, mas você tem que conectar. Ah, porque Deus está presente. Ou seja, se você abrir o Wi-Fi do teu celular, você vai ver, tem uma rede aqui que chama Jesus Muda Tudo. É uma rede disponível, aberta. Só que se você não for no teu celular e não clicar lá e dizer eu quero me conectar, não vai conectar não.
Então a presença de Deus declarada pela sua onipresença, que é uma característica de Deus, não necessariamente quer dizer que Deus está sendo presente para você. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, tem gente que está assistindo pela internet. Pode ser que tenha alguém que está assistindo pela internet e está sendo mais edificado, mais abençoado, que está mais conectado do que você que está sentado aqui, que talvez esteja desconectado. Você acredita nisso que eu estou lhe falando? Pois não. É bom falar no microfone, viu, velho? Aqui, ó, usa esse aqui. Já que está mais perto. Um exemplo que eu costumo usar em relação a isso é a diferença entre relação e relacionamento. A relação com Deus, todos nós temos, mas o relacionamento, para que ele se torne real, é necessário que a gente separe um momento para estar com aquela pessoa. Para que esse relacionamento ele cresça, para que esse relacionamento ele continue vivo e tenha efeito em nossas vidas, é necessário que a gente tenha atenção a ele, disperse nossa energia nesse relacionamento. Porque senão a gente tem apenas a relação com Deus, por sermos sua criatura. Perfeito? Ou seja, eu preciso ter meu tempo íntimo, devocional, presta atenção, eu preciso ter. Aquele tempo que eu separo para ter um foco dedicado exclusivamente a isso. Talvez seja esse momento aqui que aparece em Gênesis 3:8. Mas saber que Deus está presente é uma coisa que te leva a viver uma vida até santa para Deus. Quando você perde a consciência da presença de Deus aonde você está, você começa a achar que você pode andar em pecado. Você começa a viver uma vida dissoluta. Você começa a perder a reverência a Deus. Se não tiver alguém te olhando, se um irmão da igreja não estiver te vendo, se não estiver perto do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Por quê? Porque o temor do Senhor, irmãos, é isso. É reconhecer que Deus está presente. Poxa, eu estou aqui, Deus está presente. Eu estou aqui aprontando, Deus está presente. Se você não buscar essa consciência da presença de Deus, como é que vai haver conserto na tua vida? Se você começa a achar que você tem para onde ir do Espírito de Deus. O que o salmista disse? Para onde eu irei do teu Espírito, Senhor? Onde é que eu vou me esconder? Aonde é que eu vou fazer minha cama? Aonde é que eu vou? Tu sabe de tudo, tu me conhece. Para onde eu irei? Não tem para onde ir. Não temos para onde fugir da sua presença. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então o que é que Deus está fazendo aqui no Éden? Para a gente encerrar hoje. A gente continua semana que vem, se Deus permitir. O que é que Deus está fazendo? Deus está criando um templo, jardim. Um lugar onde a presença dele, dos céus e da terra, se conectam, estão ligados. É por isso que jardim, às vezes, a coisa natural, tudo que é natural e jardim, te eleva. É por isso. É porque são coisas que ainda mantêm essa energia inicial de forma mais o quê? Pura, mais limpa. Ontem Carol estava me mostrando um vídeo rápido de um médico, de um cara, acho que é médico, cara. Ele falando assim, você quer comer bem? Coma bicho e coma planta. Bicho e planta. Evite as outras coisas. Que o homem processou, que o homem mete a mão e faz, acontece, bota química, tira química, não sei o quê. Evite o máximo que você puder. Evite o máximo que você puder. E o que você puder comer mais próximo daquilo que é o quê? Natural, coma. Isso vai fazer o quê? Com que o teu corpo, que foi feito por Deus, assimile melhor. Assim como quando você entre em contato com as coisas da natureza, a sua alma vai conectar. Por quê? Porque foi Deus que criou para ser assim. A gente veio criando todos os nossos edifícios. Não foi isso? A gente veio montando as nossas torres de Babel. A gente veio construindo as nossas coisas.
Mas quando você conecta, que você tira seu sapato... Lembra quando... A gente vai passar por esse texto também dessa EBD aí. Quando Abraão, né? Ou é Moisés que encontra lá a sarça, gente? Me lembra aí. Moisés. Sempre confundo os dois. Moisés encontra lá na sarça. E Deus diz para ele, tira o quê? Tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, conecta. Reverência. Conexão. Tira a sandália aí, ó. Conecta. Esse lugar é o quê? Santo. Tira todo o empecilho, tira toda a barreira, tire toda a sua armadura, se desnude. Aqui é santo, aqui você precisa se entregar, aqui você precisa reverenciar. A gente precisa se pôr nesse entendimento, irmãos. Você precisa se pôr nesse entendimento. Hoje, as coisas vão sendo muito banalizadas. Tudo vai sendo banalizado. Aquilo que não tem valor nenhum é estabelecido como de grande valor. E o que tem grande valor é colocado como nada. E nós, como servos de Deus, povo remido, temos o chamado de Deus de voltar os nossos olhos para aquilo que Deus quer que a gente volte. De valorizar aquilo que precisa realmente ter valor, conforme o coração do Pai. E não das coisas terrenas. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui hoje. Semana que vem eu vou botar só um quadro. Bota aquele primeiro quadro, por favor, no projetor aqui. E bota para o pessoal... Vocês colocaram para o pessoal que está assistindo de casa também, aquele primeiro lá? Esse primeiro agora. Net pode vir para cá. Net quer dar um testemunho. Se tiver mais alguém também, irmãos. Já avisa o pessoal que está aí, se alguém quiser vir para cá para a gente cear. Não está, não? Eu vou passar para a Net e depois eu... Vê se dá para ajeitar aí. Está muito grande. Paz de Cristo, irmãos. Hoje de manhã me aconteceu algo que... Eu vou ler aqui primeiro, para a gente entender melhor. Jeremias 40. Que diz assim, fala sobre a libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzarada, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que estava sendo, entre todos os cativos, que estava sendo levado para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou que esta graça, ou melhor, desculpem, foi o Senhor que determinou que acontecesse essa desgraça, porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia. Eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Vejam, toda a terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzarada acrescentou, volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safá, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre a cidade de Judá. E viva com ele entre o povo, onde vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Hoje de manhã eu acordei e falei assim para Alain, não estou querendo ir para a igreja hoje, não. Aí ele fez assim, você que sabe. Se não está querendo ir, não vá. Aí, mas essa resposta dele, eu já ouvi há muito tempo, porque assim, Alain, ele não é de insistir com as coisas. Você quer ir, vai. Se você não quiser, tudo bem. E é como Jesus faz com a gente também. Ele fala, se quiser vir após mim, tome a sua cruz. Só que eu não me contentei com essa resposta dele, porque já era uma... Tinha um papel aqui.
porque já era uma resposta que eu já vinha recebendo há anos. Aí eu fiz assim, eu vou para a palavra. Aí fui para a palavra, fiz como a gente fazia antigamente, né? Muita gente ainda faz, lógico. Abri a Bíblia. Aleatoriamente. Aí sentei no sofá, comecei a ler. Eu falei, puxa, Senhor, se eu ficar, tu vai estar comigo. E se eu for, tu vai estar comigo também. Mas em obediência à tua palavra, o cuidado que tu tem com a minha vida, eu vou. Porque se eu ficar em casa, o que é que eu vou ficar fazendo? Eu vou cultuar pelo Zoom. Eu vou cultuar pelo Zoom e o Senhor vai me edificar. Mas em obediência à tua palavra, eu vou para a igreja. Aí eu falei assim, poxa, muitas vezes isso pode ser simples para qualquer pessoa, mas para mim houve uma cura. Uma cura que o Senhor, Ele é presente onde você está, onde você buscar Ele, onde você cultuar, porque Ele vê a intenção do nosso coração. E o Senhor, Ele liberta a gente dos nossos cativeiros, que às vezes a gente se prende. Não é nem que muitas vezes a gente quer, mas a gente acaba se rendendo às coisas que o inimigo coloca em nossa mente, os obstáculos da nossa vida. E então, eu te digo, irmã, o Senhor Ele está presente onde quer que você esteja. Basta você invocar o nome dEle, você se render a Ele. Eu poderia ter ficado em casa, estar assistindo pela internet, pelo YouTube. Estou nervosa. O YouTube. Então, assim, mas eu preferi a obediência e o cuidado dele estar aqui. E hoje eu fui bastante edificada. Hoje eu senti muito a presença de Deus. Hoje eu me rendi à presença dele. E é isso que a gente tem que fazer a cada dia, se colocar, receber do Senhor. Esse tema do tabernáculo, ele é profundo. Ele é profundo. Abre o teu coração para receber do Senhor, que o Senhor vai falar esse ano todo para nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus, Nete. Obrigado pelo testemunho. Pessoal, já pode se colocar aqui. Conseguiu não, né? Travou de novo, né? Mas beleza. O 1. Então, irmãos, Deus quer estar presente. Deus revelou isso através da sua criação. Nós precisamos buscar a Deus, mesmo sabendo que Ele é onipresente. Isso vai da sua vida devocional, isso vai dos momentos em que estamos em comunidade, buscando, seja em família, seja como igreja. Não é o fato de ter entrado por aquela porta para dentro que faz de você um buscador de Deus aqui. A sua atitude de buscá-lo aqui, enquanto nós estamos aqui na palavra, no louvor, é isso que vai fazer a diferença. Não é só a atitude física de entrar nesse espaço, mas é de você pôr a sua vida diante dele. Terceiro, está acessível e sensível a Deus o tempo todo. É orar e sem cessar. Quarto, está disponível para quando o próprio Deus te chama. Porque nesse orar sem cessar, pode ser que Deus diga, filho, entra ali no teu quarto. Filho, filha, faz aquilo ali. Vem aqui que eu quero falar uma coisa mais no particular com você. Vamos ter atenção. Está disponível para Deus. Amém? Ali. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a criação e o tabernáculo. No tabernáculo, você tem o pátio, que era o local mais aberto onde todo mundo ficava. Tem o santo lugar e o santo dos santos. O povo hebreu, o povo judeu, alinhou isso à criação. Alinhou. Onde o mar seria o pátio, a terra, os animais, as árvores e os homens seriam o santo lugar, e o céu seriam o santo dos santos. Ou seja, como se conseguisse enxergar um paralelo entre a criação e o tabernáculo. Mas a gente vai ampliar isso semana que vem. Nós vamos cear, vamos louvar o Senhor agora, vamos fazer isso. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.
Sirvam-se dos elementos da ceia. Cordeiro de Deus, a tua presença em minha vida me faz triunfar, cantar e sorrir. Cordeiro de Deus, o meu fardo era muito pesado, você veio, trocou por um que eu quase não sinto. Eu vivia em trevas, tua luz me clareou. Do fundo do abismo, com mãos fortes me tirou. Cordeiro de Deus, eu te amo, eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Cordeiro de Deus. Isso, cante. Canta. Cordeiro de Deus, era muito pesado, você veio e trocou por um que eu quase não sinto. Eu vivia em trevas, tua luz. Aleluia! Do fundo do abismo, com mãos fortes, me tirou. Cordeiro de Deus, eu te amo, eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Maranata, ora vem. Aleluia! Que és santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Você pode dizer mais uma vez, Maranata? Mara. Aleluia. Com os serafins. Tu és santo. Que és santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Todos receberam os elementos da ceia, irmãos? Glória a Deus. Lucas 22, 15. O Senhor Jesus disse assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Isso aqui são palavras de Jesus, irmãos, na última ceia que ele tomou
com os seus discípulos e que Ele vai tomar de novo somente agora, quando nós estivermos junto com Ele. E quando nós estamos aqui agora reunidos no nome dEle, fazendo isso em memória dEle, nós estamos invocando, rememorando e dizendo, ó, as turbinas estão sendo aquecidas. Estamos ansiosos também para ter essa ceia de novo contigo na tua glória, Senhor. Aleluia. Todos receberam os elementos, nós vamos orar. Apresente a tua vida agora diante do Senhor e vamos orar. Pai, nós estamos em tua presença, apresentamos as nossas vidas diante do teu altar. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, celebrando a ceia do Senhor, como irmãos, como corpo do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Apresentamos as nossas vidas diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças ao Pai e disse, esse pão é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos o pão em nome de Jesus. Comamos todos o pão. Estamos muito alegres contando com a presença de Tonho aqui hoje, o pai de Lindo. Aleluia. Depois de haver ceado o pão, o Senhor também tomou o cálice com vinho e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança pelo meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembre-se de mim. Tomemos todos o cálice em nome de Jesus. Aleluia. Delícia. Que todas as vezes que comerdes desse pão, beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós te esperamos, Senhor. Quem está com a alvinha verde aí? Cadê a galera da alvinha? Cadê quem está com a alvinha? Atenção, ó, alvinha. Essa alvinha é para você participar também dessa comunhão com Jesus. Comamos todos em nome de Jesus. Podemos comer agora. Nós vamos orar. Vamos louvar o Senhor com o último cântico. Se você trouxe ao Senhor seus dízimos, as suas ofertas, você que está em casa também, participe agora com alegria, com fé, com o coração dedicado. Os dízimos e ofertas são parte integrante do culto, parte do amor que expressamos ao Senhor e pela sua obra. Contribua com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Vamos fazer isso agora. O irmão Jorge está aqui, tem os irmãos do ATM com os envelopes, tem a maquineta da igreja se você precisar. Se você vai contribuir por Pix, você pode buscar isso aí nesse código QR. No fundo da cadeira tem um códigozinho, você pode apontar aí a câmera para esse código QR. Vai te levar de alguma forma as informações bancárias, o Pix, tudo da igreja. E você que está pela internet, você pode contribuir também por essas informações que vão aparecer aí, ou já estão aí na sua tela. Vamos fazer isso agora enquanto louvamos ao Senhor com esse último cântico.